Olá, uma cidade pode educar? Claro que pode. Toda cidade, naturalmente, é um grande espaço de aprendizagem não formal. Para receber o título de cidade educadora, é preciso fazer parte da Associação Internacional das Cidades Educadoras e ser signatário de um documento chamado Carta das Cidades Educadoras. Para essa associação, para uma cidade receber o selo, a chancela de cidade educadora, é preciso que ela, além das funções básicas da cidade, ela desempenhe um papel de intencionalidade, de organizar a cidade visando a educação das pessoas. Mas aqui eu não vou restringir a ideia de cidade educadora a cidades que fazem parte dessa associação internacional. Estou aqui em Tatuí, na prefeitura, e eu vou dar um exemplo para vocês. Tatuí, ela não é oficialmente uma cidade educadora porque não faz parte dessa associação. Mas vamos pensar a educação de uma forma mais ampla. Pensar a cidade como um espaço educativo é pensá-la como uma especificidade educacional, fora do contexto escolar. Há muito tempo é a escola que é o espaço por excelência de aprendizagem. Mas vamos pensar fora da escola, fora dos muros da escola, e pensar a cidade como um espaço que possibilita a educação, a informação e a formação das pessoas. Neste vídeo eu vou mostrar dois espaços aqui da cidade de Tatuí que possibilitam a cidade ser chamada também de cidade educadora. São dois espaços em que pode ocorrer uma educação chamada educação não formal. Venha comigo! Nessa casa ao fundo, que hoje é um restaurante chamado inclusive Emílio, morou em 1890 o grande médico Dr. Emílio Ribas, um médico sanitarista que viveu aqui. Inclusive ele teve um filho nessa casa, o Dr. Paulo Ribas. E daqui, no final do século XIX, ele foi para São Paulo, capital, fundar ao lado do Dr. Vital Brasil o Instituto Butantan. Olha quanta informação bacana, né? O Dr. Emílio Ribas, ele foi um precursor dos estudos de duas grandes moléstias que assolaram a sociedade brasileira, a febre amarela e a varíola. Ao lado do Dr. Vital Brasil e Dr. Oswaldo Cruz, o Dr. Emílio Ribas, esses três são grandes cientistas brasileiros que, quando a gente for falar da história científica do Brasil, precisa citá-los. Em 2012, o então governador Geraldo Alckmin, inclusive, instituiu o Dr. Emílio Ribas como patrono da saúde pública em São Paulo. Olha quanta informação bacana que dá para trabalhar a partir desse espaço de educação. É uma casa, um restaurante, mas pode se transformar num objeto educacional. Podemos falar, por exemplo, de quem foi o Emílio Ribas, o que faz um médico sanitarista, o que é a varíola, o que é a febre amarela. Podemos falar do Dr. Oswaldo Cruz, do Vital Brasil. Podemos falar também da expansão urbana, que acaba descaracterizando as casas como essa, transformando-a num restaurante, e também essa expansão acaba destruindo algumas casas. O modo de fazer urbano, a expansão da cidade acaba transformando a cidade, e isso aqui é um exemplo. Este casarão ao fundo, ele foi construído em 1920 e ao longo da história da cidade ele foi adquirindo algumas funções. A partir de 1966, esse casarão se tornou o Museu Histórico de Tatuí, ou também chamado Museu Paulo Setúbal. Aqui fora é um espaço rico para aprendizagem. Nós podemos conversar a respeito da história do casarão, da arquitetura dele, podemos falar sobre a expansão das cidades e o quanto que essa casa, esse casarão, ele foi se transformando, as funções dele foram se modificando conforme a cidade foi se metamorfoseando. Agora vamos partir do material que está lá dentro do museu, que torna esse espaço também, a partir desse material, um espaço de educação não formal, rico em possibilidades. Aqui dentro guarda a história de Tatuí, formada por colonizadores e também com a chegada dos tropeiros. Também lá dentro consta
a história do principal personagem de Tatuí, que inclusive dá nome a esse casarão, a esse museu, que é o Paulo Setúbal, que foi um escritor, um jornalista e que foi imortalizado pela Academia Brasileira de Letras. Não podemos esquecer também que dentro desse museu tem a história dos tatuianos que combateram na Segunda Guerra Mundial e também na Revolução de 32. Você viu como que podemos aprender com a cidade? Paulo Freire dizia que o primeiro livro é a leitura do mundo. Para nós lermos a cidade, nós precisamos ler o mundo. Para conhecer a cidade, para ler a cidade, precisamos de uma pedagogia da cidade, uma pedagogia que faz com que nossos olhares olhem para tudo que a cidade tem como possibilidade de ser transformado, de ser modificado para objetos educacionais. Nós que somos professores e estamos na cidade, somos ambientes urbanos, somos seres urbanos em ambientes urbanos, precisamos ter essa pedagogia, esse olhar mais atento para que nós possamos fazer uma educação também fora da sala de aula, explorando a cidade, conhecendo melhor a cidade, andando por ela. E para isso precisamos ter uma pedagogia da cidade. Precisamos empoderar educacionalmente todos os espaços culturais da cidade. A cidade, como nós vimos, é um espaço rico, um espaço de educação e cultura. Na sua cidade, há quantos espaços precisando de um olhar educativo, de despertar nesses equipamentos um olhar voltado para a educação? Pense nisso. A partir desse vídeo, faça uma reflexão do espaço urbano, da cidade onde você mora e pense nas possibilidades, enquanto professor, pense nas possibilidades que esses espaços podem ser ricos educacionalmente e fazer a diferença na educação das pessoas.